E aí, pessoal, amigos do Nerd Renegado, eu sou o Rodrigo, esse aqui é o Marcel e Regis. E hoje o nosso tema, a gente vai falar um pouquinho dos filmes de super-herói que são trash, que o pessoal considera ruim. A gente vai discutir se alguns que o pessoal considera ruim não são tão ruins assim, e alguns que são ruins mesmo, né? Mas alguns que a gente não sabe se a nossa memória afetiva nos confunde com a realidade ou não. Uhum. E alguns a gente, como você falou, né? A gente viu há muito tempo atrás, a gente não sabe se, talvez se a gente vê hoje, eles vão ser bons ou vão continuar bons ou vão ser ruins, né? Mas antes a gente tem algumas notícias, né? Que vocês querem dar? Tu vai puxando as notícias e a gente vai comentando as notícias. Comentar então com a agressão física do Flash. Ezra Miller pirou a cabeça. O que aconteceu? Vocês chegaram a ver o vídeo? Cara, eu vi o vídeo. Eu não sei, eu achei bizarro aquilo. O Ezra Miller, uma fã pediu pra fazer uma cena de luta com o Ezra Miller, né? Pelo menos é o que diz ali embaixo do vídeo. E ele meio que levou a sério. Ele acordou virado aquele mas com a roupa que ele tava usando e o cabelo, acho que ele já tava meio transtornado antes. Eu sei que deu uma gravata na guria ali, derrubou ela no chão e o cara que tava gravando, daí cortou o vídeo. O cara que tava gravando era da equipe dele. Por isso que ele parou o vídeo. O cara parou o vídeo. Isso que era alguém que tava com ele. Não, é verdade. O cara tava com ele, entendeu? Ele tava filmando. Sim. Ele tava contando uma história que tinha umas cicatrizes, que ele não usa dublê em algumas cenas. E ela falou, mas eu te subo. E chegou brincando com ele, assim. E ele pegou ela pelo pescoço, tocou no chão e deu uma voadeira. Cara, é meio bizarro isso. Rasteira, na verdade, né? Subiu por cima. Oficialmente ele não falou ainda o que rolou ali, mas sei lá. Você pode acabar com a carreira dele e pode não acabar também, né? Por causa que assim, nós temos várias situações de atores que aconteceu isso. Muitos destruíram a carreira e outros não acontece nada, né, cara? O Christian Bale, entre um Batman e outro, ele surrou a mãe e a irmã. Não, mas isso depois foi fake news. É fake news. Fake news? Ele teve uma discussão com a mãe dele, era com a irmã? Com a mãe e com a irmã. Mas depois disse que foi só uma discussão, assim, coisa de família, não chegou a agredir nem nada. Pois é. Teve aquela história do Terminator Salvation lá, que ele xingou o cara da iluminação, que tu fica aqui se metendo e tal, não sei o que, porque ele é conhecido por ser meio estressadinho mesmo. Mas é tipo o Joaquin Phoenix, assim, que também tem a fama de ser meio estressadinho, é um baita do ator, né? Não, o de outro também teve vários problemas já, né? O Robert Downey Jr. também teve diversos problemas, né? E nem por isso a carreira dele acabou, né? O mais recente que o pessoal da internet fez bastante hate foi com o Johnny Depp, né? Qual é o nome da Vera lá? Não consigo falar o nome dela. A Jean, alguma coisa... É um nome bem... Amber Heart. Amber Heart. Assim. Bem certinho, Rodrigo. Tá, mas aí já... mas aí já voltou, ela disse que tinha sido agredida, depois acharam um áudio dele ameaçando ela, depois ela dizendo que ia quebrar os dedos dele. Ele diz que é a vítima, ela diz que é a vítima. Então, assim, é bem mais complexo, daí o pessoal fez abaixo assinado pra tirar ela da produção do Aquaman 2, sabe? Que não precisa isso. No caso do Johnny Depp, não sei se chegaram a fazer petição, mas que queriam tirar ele do filme lá do Harry Potter, ele tava fazendo... Tá, mas esse do Harry Potter, o Flash participa também, né, cara? Também. Não teremos o 3, já tá confirmado. Não vai ter o 3. Pior que é um dos melhores trabalhos do Johnny Depp, esse último que fez os Animais Fantásticos, é um dos melhores trabalhos dele dos últimos anos, assim, tipo, ele não tá caricato, exageradão, tá bem contido e tal, tá um baita vilão, assim. Não, digo só pra lembrar que a Ezra Miller, a Warner aposta firme nele, né? Ele foi o personagem que apareceu naquele crossover da Crise das Infinitas Terras pra linkar com o cinema. Ele faz 2 grandes franquias da Warner também, vamos só ver o que vai acontecer agora, né? A tendência é que não aconteça nada, né? Pois mas é que hoje em dia a internet é muito voraz com esse tipo de coisa. Não sei, vamos ver. Vocês têm mais uma notícia aí? Temos mais notícias da Panini. Vocês querem falar da Panini, tá processando todo mundo, mandando intimação. Ela não tá processando, né? Ela manda intimação. Ela mandou intimação pro Guia dos Quadrinhos, só que ela já se retratou, disse que foi uma notificação, mas só que foi um erro dessa notificação, que não sabem como é que aquilo aconteceu. Nem pensando assim friamente, não tem como o cara entender o que aconteceu com a Panini, por que a Panini notificou, se eles não têm nenhum fim lucrativo em cima da marca, entendeu? Por que eles foram notificados, não sei. Diz que até quem trabalha dentro da Panini usa o Guia dos Quadrinhos como base para muita consultoria, de muito material ali também. E também do rapaz que faz os box, né? Case in case. Também foi notificado. Só que a Panini meio que recuou agora no processo e ele continua produzindo numa escala menor e tudo, mas continua produzindo normal. Vamos ver o que vai desenrolar mais pra frente isso aí. Mas o do Guia dos Quadrinhos, a Panini pediu para retirar a notificação, tá liberado. Tá normal.
É meio complicado a gente opinar, né? Não sei, eu não tenho. Eu, Porque pelo menos, a gente não tem embasamento jurídico, entendeu? essas coisas Não, e tal. Né? do meu ponto de vista, assim, essa situação do case in case, que o cara utilizava imagens da Panini, né, a marca da Panini para fazer Os boxes, os boxes, as caixas. né? Tipo, é uma questão de marca, assim, quando tu desenvolve um produto, tu tem uma marca, tu tem uma empresa que tem uma marca, e as pessoas começam simplesmente a pegar a tua marca e fazer outros produtos, É complicado. isso aí parece mais uma decisão do advogado da Panini, os caras estão usando lá a marca da Panini, vamos fazer alguma coisa, isso não pode ser assim, não pode ser desse jeito, pelo menos para dar um susto no cara. Talvez, eu imagino que seja isso. Mas juridicamente falando, isso que não interessa só a marca da Panini, se eles usar até uma imagem do interior da revista é pirataria também. Pois é, e a gente sabe que a internet é cheia dessas coisas, né? Hoje em dia tu quer fazer qualquer edição de imagem para algum evento e tal, tu não vai pagar um ilustrador, né, para fazer isso, tu pega da internet lá. Estou sentindo uma mágoa. Ah, não, eu sou magoado com isso sim, porque muitas vezes as pessoas deixaram de me pagar para baixar uma imagem. Tá certo. Pior do que pegar uma imagem qualquer, pegar uma imagem ruim, pixelada. Ah, sim. Né? Então, mas eu acho que no caso da Case in Case é isso aí, eu acho. Não, mas eu digo porque assim, claro, o cara não pode pensar sempre com o coração. O cara tem que pensar com a razão. Tipo assim, a Panini deve pagar milhões para ter esses direitos. É verdade. E daí o cara vai lá e simplesmente faz aquilo ali sem ter um retorno nenhum para a empresa. É uma situação extremamente complicada. Se o cara não estivesse lucrando com isso, né, talvez não incomodasse a Panini, mas à medida que o cara vai ganhando uma grana, uma notoriedade que tem um bom produto, todo mundo diz que o produto do cara é bom e tal, então aí chama atenção mesmo. Vocês têm mais alguma notícia aí ou a princípio... tem as notícias lá do Jim Lee, não sei se vocês querem comentar, da DC Comics. A DC Comics está fazendo doações, né? Primeiro ela fez uma doação de quantos mil, Rodrigo? 20 mil, não era? Não, é 250 mil. 250 mil dólares. 200 mil dólares para ajudar as comic shoppings americanas. E o Dilita vai fazer uma série de 60 desenhos e artes originais. No momento atual está em leilão no eBay o Batman que ri. E está na bagatela de 30 mil dólares, se eu não me engano, por enquanto. Tá bom. E todo o lucro vai ser revertido para as comic shops. Mas é colorido ou é preto e branco? Preto e branco. Preto e branco. Preto e branco. Afasta Preto e branco. Eu tenho mais uma notícia rapidinha que parece que a Disney+, né, o canal de streaming da Disney que ainda não chegou no Brasil, parece que eles querem adiantar essa implantação do Disney+, aqui no Brasil. Eles iam chegar só em novembro, dezembro, eles querem tentar trazer agora para o meio do ano, né, por causa dessa história do Covid e tal. E a Disney ainda está pensando em fazer mais filmes diretamente para o streaming deles, tipo, não investir tanto assim no cinema, né? Mas tentar pensar em produções mais variadas pro streaming do Disney+. Que a Disney tem dinheiro para investir no que ela quiser, né? Não, porque tá dando certo, assim. Que na verdade a resposta é muito boa, eu acho, né? Não sei como é que ela tá lá fora e tal, mas a Disney e a Warner acho que são as principais produtores, assim, tem o maior acervo, né? De material. Tipo, a Disney tem Marvel, tem o da Warner é o HBO, né? É a HBO e a Warner, né? Junto, né? E tipo, a Disney tem toda a parte da Disney, né? Que é a parte de animação, tem os próprios live actions que eles estão fazendo, tem toda a parte da Marvel e tal, tem a Pixar. Os live actions da Disney, por enquanto, eles estão no Amazon, né? Aqui pro Brasil. Por enquanto. Cara, a Disney, ela tem duas grandes franquias. Tipo, tem a Marvel e tem a Guerra nas Estrelas, Star Wars. Né? Cada uma dessas duas, tu tem um produto para um público infantil, adolescente e adulto. Então, tipo, é uma abrangência muito grande que a Disney alcança, é por isso que fora questões trilionário. De marketing mesmo, outros produtos, boneco, jogo de videogame, camiseta, quinquilharia, qualquer coisa. E eles já trabalham também com série, como Mandaloriano, direto pro streaming, né? As próprias séries da Marvel, que vai ter do WandaVision, Falcão, Soldado Invernal, tem Loki também, né? Vai ter bastante material aí, acho que mais pro próximo ano, né, que vai sair. Vamos entrar então no tema do programa? Vamos lá. A gente vai falar citar alguns filmes, né, dos anos 80 e 90, né? Acho que chega a pegar o pedacinho 2000, pedacinho 2000. Vou falar qual, vai chegar. Filmes assim que na época foram muito massacrados ou mais ou menos massacrados, a gente vai dar uma nossa opinião, né? Assim, bom salientar que tem uma galera aí, não sei se a gente se inclui nessa, eu vou me incluir nessa, né? Que a gente cresceu querendo ver os nossos personagens que nós líamos e conhecíamos dos quadrinhos no cinema.
Então sempre criava uma grande expectativa, assim. Eu me lembro naquelas revistas que tinha, tipo, Wizard Brasil. Eles faziam os elencos? Sempre tinha quais os elencos, aí tinha. O pessoal gostava de fazer isso bastante. Era legal de sonhar, né? Então tem muito filme que a gente criava assim, uma expectativa, né? Tu ia no cinema, tu ou se decepcionava ou tu curtia. Né? Muitas vezes a gente se decepcionava e a gente revendo esses filmes. Eu acho que hoje. na nossa época a gente mais se divertia do que. Eu me decepcionei algumas vezes. Mas eu acho que eu ficava mais no geral. Não, digo, na época, eu não me lembro de nenhuma decepção. Na época, todos, até do Aço. Não, mas o Aço já era maiorzinho. Então não conta então. O Aço eu já entendi o que estava acontecendo. Vamos começar então na sequência aqui. Vamos começar pelos Batmans, né? Os filmes do universo do Batman aqui. O primeiro é o Batman Eternamente. Que é que eu vou já me antecipar aqui, já pode falar o que tu vai falar então, Rodrigo, só que tu vai falar dados técnicos. Só falar que o filme é a sequência do Batman, o Retorno, né? Mudou ali a direção. Mudou o elenco, mudou tudo, Mudou tudo, né? O diretor que antes era o Tim Burton passou a ser o Michael Schumacher, né? Qual é o primeiro nome dele? Michael Schumacher não é o piloto? Eu sei, mas qual é o nome? Eu sempre esqueço o primeiro nome desse cara aí. Joe Schumacher. Joe Schumacher, isso daí. Daí esse Michael Schumacher na direção. Entendeu? A fiadinha, né? E mudou também o Batman, que é o Val Kilmer nesse filme, né? Que é um ator também de bastante sucesso na época. Criou um certo estranhamento, assim, porque ele era loiro e tal, e a galera não sabia. Mas o cara podia pintar o cabelo, gente. Esse filme eu não acho ruim. Esse é o que aparece o Robin pela primeira vez, né? Esse filme eu gosto desse filme. O problema desse filme é que eles saem de um clima extremamente sombrio e realista e vão para um carnaval. Qual é os vilões desse filme? É o Duas Caras e o Charada. O Charada. Tommy Lee Jones e o Jim Carrey. Mas eles são bem afetados, né? Dizem que o Tommy Lee Jones se afetou muito contra o Jim Carrey, que o Jim Carrey começou aquelas palhaçadas e tal. Mas eu digo, inclusive, o Tommy Lee Jones foi na onda. O Tommy Lee Jones é um ator sério e ali ele é um... Porque o Duas Caras ele não é um personagem galhofa, ele é um personagem mais sério, trágico, né? Trágico, né? Que começou muito, o Joe Schumacher pegou muito um tom daquele Batman dos anos 60, eu acho, né? Que era tudo meio galhofão, assim, coloridão, extravagante. É que a verdade foi assim, eles tiveram que trocar o tom por causa do McDonald's, né? O McDonald's comprou os direitos ali para produzir brinquedos e não podia produzir um pinguim comendo peixe, mordendo o nariz, né? Cara. Era maravilhoso, mas eles assim, não podiam fazer brinquedo para criança daquilo. Daí por isso que ele teve esse colorido, os Batmóvel fazendo uma luz giroscópica dentro, essa é a questão. Cara, tem no YouTube, se procurar, tem no YouTube um vídeo do Tim Burton falando, dizendo que ele chegou na reunião tinha os produtores da Warner e tal, os produtores do Batman Retorno também e alguns representantes dessas empresas, McDonald's, de brinquedo, Mattel e tal, alguns representantes. Daí falaram pra ele, olha, tu não quer dirigir o terceiro filme do Batman, né? Ele, não, mas eu tenho a história pronta. Não, mas tu não quer, né? Quem sabe tu não quer pensar em outro personagem e tal, porque tu já fez sucesso, não sei o quê. Tipo, dando a entender pra ele tiraram fora. Tiraram ele fora e ele, tudo bem, mas tu fica como produtor, porque ele continuou como produtor do filme. Né, o Batman inteiramente, o Batman e Robin ele já estava totalmente desligado, assim. Então, meio que tiraram ele de fora, tanto que depois nasceu aquela ideia dele produzir o filme do Superman. Isso, com o Nicolas Cage. Com o Nicolas Cage. Que, graças a Deus nunca saiu, não deu né? certo. Daí o Batman... Porque senão eu estaria aqui, né? Nessa lista. Com certeza. Tem um documentário da produção desse... Superman não é live, alguma coisa assim? Superman Lives? Lives, isso aí. Tava no... Só notícia embasada, Rodrigo, hein? Errado, Rodrigo. Acontece. Não, estavam produzindo tipo uma espécie de catarse lá nos Estados Unidos. Um documentário falando da produção, da pré-produção, na verdade, do filme, né? Que eles gastaram uma grana, eles gastaram cerca de 30 milhões de dólares só nessa pré-produção aí de um filme que não saiu. Porque eles fizeram roupa, fizeram toda a concepção dos vilões e tal. Detalhe, né, que o Batman e o Batman Retorno foram um sucesso absoluto de público e crítica, né? Mas todos os filmes do Batman, em termos de público e dinheiro, eles ganharam dinheiro. A questão é que tem uns que são ruins, né? Tipo o Batman e Robin, me lembro na época que foi a 10ª maior bilheteria daquele ano de 95, se não me engano. Tipo, deu dinheiro, você pagou e tal, mas a crítica detonou o filme. Detonou. Mas o Batman Eternamente eu curto. Eu não gosto. Cara, dá pra assistir, cara. Dá pra assistir, mas o posterior, que é o Batman e Robin, é ruim. É muito ruim.
Não é E é uma decepção porque o George Clooney era o que mais tinha uma cara de Batman, Perfil de assim, Batman. e fica o filme inteiro com aquela carinha, aquele É esse que ele tem sorrisinho. os mamilos É polêmicos. esse, claro, e o bate-cartão de crédito, Ah, esse é e zoado. o Bane esse. não fala. Esse é zoado. Esse, E tem esse aquelas é plantas esse é dela ruim. venenosas que se enrolam. Deve Eles usam silicone no lábio pra. Lábio. Nossa, Esse é terrível. esse é ruim. Esse é ruim. terrível. Você lembra dessa cena? Que eles A colocam. era venenosa vai beijar o Robin. Eles colocam um batom que é um silicone. Lábio silicone. Pô, é ruim mesmo. Esse é- Isso é terrível. Tem a Batgirl também, que Tem é a a. Batgirl. Que é Alicia a- Silverstone. Que afundou a carreira da menina, nunca fez mais do nada. Robin Né? também. Sim, esse filme afundou. Só o George Clooney conseguiu sobreviver. O Chris O'Donnell fez mais 2 filmes que eu lembro depois desse, que é o... Os vilões também continuaram bem, Rodrigo. O Schwarzenegger? Schwarzenegger. Não, Schwarzenegger até hoje, o né? ator não fez o Kill Bill. Se deu bem. O Schwarzenegger tá bom, cara. Pô, Schwarzenegger é o Schwarzenegger. isso aí. Né, você não fez conseguir ele. Tanto que ele recebeu que ele... Né, tanto que o primeiro o nome do pôster era o dele. Não era Também nem só do cabia o George dele, Clooney. né? Não, mas é sempre. Schwarzenegger. Ali no Batman é sempre o primeiro nome do vilão. Sempre o primeiro nome do vilão. Também são os melhores atores em geral, né? Em geral, né? Em geral. Seguindo a lista, Rodrigo. Bom, continuando no... Um dia nós podíamos combinar fazer um programa inteiro dessa quadrilogia do Batman aí, né? Pode ser, né? Tem mais, tem do Nolan e Não, tal. mas no Nolan dá pro cara falar em separado outra Mas hora. tem a Arlequina também, né? O último filme da Arlequina também tem que ir no universo do Batman, tem que comentar também. Eu né? acho que não precisa. Não, a gente já fez um Ah, filme não, disso. esse A gente já fez um vídeo Mas sobre isso. esse não seguindo, precisa. tem mais um filme bom, esse aí já entra nos anos 2000, que é a Mulher Gato, com a Halle Berry. Ah, esse é terrível. Com a Tempestade. Eu gosto de uma coisa desse filme aí, o traje dela e dela. Eu Mas não a gosto muito do atuação traje. dela é sofrível, assim. Tanto que ela ganhou o Framboesa, Framboesa de né? Ouro. De A melhor vilã do atuação. filme é a mulher lá do... A Sharon Stone. Sharon Stone, né? Do Destino Selvagem. Destino Selvagem, exatamente. E eles criam toda uma mitologia em cima da Mulher Gato nesse filme, que ela é Sobrenatural, né? É um gato um mágico negócio lá. egípcio que vem há muitos anos e vem incorporando sempre em alguém. Só faltou ela ser enterrada viva e Tipo ver o os monstro do antepassados. pântano, o Resident Tipo o Pantera Negra. O monstro do pântano, o representante do verde, ela era tipo o representante do gato, um negócio que é bem aquela pegada. Né, ela meio que Terrível. quase morre, vem o gato dar uma Terrível. baforada na cara dela, ela volta. Sim, que eles pegaram pra pegar uma referência do Batman Retorno. Ah, terrível, terrível. Esse é terrível. Esse filme é dirigido pelo Pitoff, que é um diretor inglês, se não me engano. Francês. Ele dirigiu 2 filmes com a Halle Berry. Esse e um que ela é uma psicóloga, que inclusive tem o Robert Downey Jr., que eu não me lembro o nome desse filme agora. Né? Mas depois, quem souber, comenta nos comentários ali. E não deu certo nenhum desses 2 filmes. Foi ruim de bilheteria e de crítica, assim, esses filmes. E, Mulher Gato Mulher Gato foi é triste. terrível. Eu acho que de toda essa lista, pra mim, o pior é Mulher Gato. Terrível. Cara, o que eu gosto daquela roupa dela, eu acho legal, eu acho interessante aqueles trajes ali pra Mulher Gato, isso eu achei legal. O problema é a atuação exagerada dela, assim, que ela parece que tá possuída, sabe? Ela faz uns trejeitos robô, assim, né? muito ruim. E isso que a Halle Berry é uma baita atriz. Bom, Mas acontece, né? flopou. O elenco é bom, o elenco todo do filme é bom, mas o filme é terrível. A história, né? Acho que a história é muito ruim. Vamos continuando na DC, a gente pode partir pro Super-Homem, né? Qual? 3, 4. 3 ou o 4, né? Basicamente. Não sei se os 3, vocês gostam do 3 com o comediante lá, o Richard Pryor. O Richard Pryor? Ali não. Ali é um que tem o final ele luta com um robô, né? Ele luta com... Porque o Richard Pryor, ele é um cara que, acho que no começo do filme ele está desempregado e ele vê um anúncio no jornal, precisamos de programador. Ok. Daí ele vai lá, aprende programação em meia hora. Ele... O cara é bom, cara. O cara é bom, autodidata, né? Daí ele se torna um mestre da computação lá e aterroriza Outros tempos, Metrópolis. cara. Outros tempos. Não, mas é bom falar que esse filme, o filme do Superman, o primeiro foi dirigido pelo Richard Donner e o Richard Donner levou o personagem a sério, assim. Isso. O segundo, que estava meio caminho andado, o Richard Donner, eles trocaram a direção, botaram Isso. outro cara. Só que os produtores desses filmes, eles queriam colocar mais humor, né? Eles queriam acrescentar mais um humor pastelão, assim. No terceiro filme, esses produtores já tomaram conta do filme inteiro e é um pastelão só, sabe? Tem a famosa cena dele lutando com ele mesmo no lixão. Lá. Fizeram uma espécie de um bizarro ali, né? Enfim, botaram um comediante pra atuar como uma espécie de sidekick lá, sei lá eu, do Superman, e o filme descamba pro ridículo muito, assim. E é uma pena que o Superman começou lá em cima, uma das melhores adaptações dos quadrinhos, assim. O primeiro e o segundo, eu acho que considero o segundo eu particularmente, apesar de ter esses problemas de comédia, um filme mais
É um filme mais infantil mesmo, se for pensar. Eu né? gosto, eu gosto. Pra mim, eu gosto muito do segundo, mais até do que o primeiro e tal. Agora, o terceiro é ruim, o quarto, nossa, o quarto é terrível. Um terrível. O 3 até eu estava comentando antes aqui do programa com o Regis, até dá pra assistir. Tu assiste assim, tudo bem, mais por, como é que se diz? Por respeito ao primeiro e o segundo. Agora o quarto não dá, cara. Mas o quarto é uma pegada diferente, o quarto ele não é do mesmo estúdio, né? O quarto ele é de outro Mengola estúdio. e Oren Globus, os maiores produtores da Canon, não é? Produtores de filmes. E o roteiro é do próprio Christopher Reeve, né? Diz que ele bancou uma boa parte do filme também, né? Ele assumiu bastante. Eu tenho os extras lá e eu gosto de assistir de vez em quando e ver que ele abraçou mesmo a causa do Superman, o personagem, ele tentou valorizar, assim, só que ele começaram a injetar cada vez menos grana, né? O terceiro filme não lucrou os que os anteriores lucraram, daí quando chegou no quarto eles deram pouquíssima grana, tanto que os efeitos especiais, acho que são os piores, dos 4 filmes são os piores, assim. São, acho que até piores do primeiro lá, que é mais antigo, né? O primeiro tem muito efeito prático até hoje. Tu não vê cabo, tu não vê nada. Tem aquela corridinha dele assim, É tipo de desenho, né? O cara só mexe as perninhas assim. Tipo, vocês não assistem o Flash, o seriado do Flash Assisto. Que ele corre assim, daí tem um chroma key tosco atrás. Tipo faz naquele parte, estilo. né? Faz parte, né? Seguindo, continuando no universo do Homem de Aço, tem o Aço. Com o jogador de basquete, né? O Shaquille O'Neal. Que na verdade o Aço é um personagem que surgiu na morte, né, do Super-Homem, né? É que na verdade ele é o John Rambo, uma coisa assim. Ele é baseado num John Rambo. Ele é baseado numa lenda norte-americana que tem de um escravo que brigava com uma marreta, que ele dizia que era mais rápido que uma máquina. Black Hammer. Não, isso é uma HQ. Que ele era mais rápido que uma máquina batendo, e daí, em cima disso aí, a DC criou esse personagem, entendeu? Mas o Aço, ele é um dos 4 ele é super-homens que vieram após a morte, né? Após a morte, o primeiro, ele é um super-homem negro, o primeiro que aparece, o que usa armadura, e eles quiseram fazer como o Shaquille O'Neal e pá, porque o Shaquille O'Neal é o Shaquille O'Neal, famoso. O Shaquille O'Neal naquela época fez uns quantos filmes? Ele tentou transcender ser além de esportista, ser um bom ator, mas não rolou. Kazan que ele fez, né? Não deu sentido. Eu não sei, eu não Você se lembra? Cara, eu não lembro nada desse filme. Não lembro nada. Ele trabalha num ferro velho. Na verdade, ele trabalha numa mega empresa, ele é demitido. Por causa que essa empresa tem desvios e coisa, e ele descobre se ele é demitido. E ele vai pro... Como que é a que construiu a arena do Grêmio lá? A OS? O AS, tipo assim. Tipo OS. E daí ele vai com uns amigos dele que moram no ferro velho, e eles criam um plano para destruir essa empresa, criando essa armadura do aço, entendeu? Mas não tem nada a ver com o Super-Homem o filme, então? Não, nem... Eu não lembro, realmente eu não lembro nada desse filme. Eu comecei a assistir esse filme no cinema em casa, lá em algum momento dos anos 90, lá, e não terminei de ver, porque eu não gostei e é fraco, fiquei nisso. É fraco, o filme é muito fraco. Muito fraco. Muito fraco, então. Se vamos passar então da DC, né? Não sei se tem mais um filme da DC tosco, vocês querem comentar. Tem o Howard. Não. Howard é Marvel. Howard é Marvel. Tá, então passa. Tem os Paul aqui antes de entrar na Marvel, né? A gente pode falar um pouco deixar a Marvel mais pro final aí. O Spawn, vocês consideram, dá pra tirar alguma coisa boa do filme? Eu quero falar por último. Quer deixar o Spawn? O Spawn, vocês podem falar, eu vou falar depois. Cara, o Spawn, o filme foi feito em cima do personagem, obviamente, da Image, né? Teve muito dinheiro injetado do próprio criador, que é o Todd McFarlane, né? Mas ele, na época, se não me engano, o que eu me lembro da resposta, né, que o filme deu é que ele não conseguiu o que ele queria ali de investimento, também não teve um retorno tão considerável assim, de bilheteria e tal. Mas e da história aí, o que vocês comentam? Cara, a história do filme, ela puxa um pouco dos quadrinhos, né? Ela tira bastante elementos, personagens dos quadrinhos, assim. Spawn, né? O cara que ele é meio que... Ele vai fazer o último serviço dele, daí o pagador dele lá extermina ele para ele não falar nada para ninguém dos serviços que ele fazia para esse mega empresário aí, interpretado pelo Martin Sheen. Né? Então, daí ele vai pro inferno e volta como um soldado do inferno Mas não se lembra de nada. E não se lembra de nada. Com o passar do filme ele vai lembrando de algumas coisas, ele conhece a filha dele, a mulher que era casada com ele, vê que um dos melhores amigos dele agora está casado com a esposa dele, né? E quer matar o melhor amigo. Quer matar o melhor amigo. Mas eu me lembro desse filme que ele ficou umas 2
semanas ali nos topos das bilheterias, depois foi caindo muito, assim. Então, e pra época, os efeitos especiais foram meio surpreendentes, assim. Eu só acho que o filme, pra época, era muito sombrio, era para um público mais adulto. Talvez isso tenha atrapalhado. Mas a classificação do filme era livre, 16, eu acho. Eu digo assim, o problema desses filmes são dois. Esse aí, ele é um filme sombrio para uma época que não existia filme sombrio no super-herói. Quem ia ver um filme sombrio. E tem dois problemas. É o vilão? Uma Malebologia e a capa do Malebologia, né? Malebologia? É que eu vou no português, né, cara? Ah, É muito ruim o efeito especial da capa do Spawn e o Malebologia. Eu achei que tu ia falar da capa do São DVD. muito ruins, são muito ruins. da capa, É muito, se tu vê, Tá, eu vai vou- eu ver, preciso é rever o terrível, filme, é terrível, é terrível. Mas fora isso, tipo, o John Leguizamo, pra mim, é sensacional. O resto do filme, pra mim, não deixa a dever nada pra filme de hoje em dia, cara. Dá pra assistir, então. Tranquilamente. Dá. Esses aí da lista, por enquanto, é o melhor disparado, cara. Melhor disparado. tem que tirar ele dessa lista. Gente, então, corta John essa e parte. dá um Oscar pro John Leguizamo. Corta Foi essa parte, muito então. bem, Fala pro Develador, editor, editora, corta agora 5 minutos pra Não, trás, foi muito corta, bem, foi não muito vale mais bem. nada. Tá bom. Inclusive, vou dar os parabéns pro John Leguizamo, que aquela cena que ele pega uma pizza do lixo e tem uns vermes, ele realmente comeu aqueles vermes. No Limite. Oscar. Oscar? Não, ele foi muito bem, cara. Foi. Muito bem. Você lembra do No Limite? Da Globo? Eu não sei que ano mas se eu não me engano é 95, 96, entendeu? E o efeito especial, se tu for analisar em si, assim, era complicado. Não, mas E ele era- usava muito, não digo no geral, não no filme. Eu digo que ele usava, em certas cenas, ele usava muito efeito especial. Tipo, o Inferno era todo efeito especial, entendeu? Até porque é difícil, né, gravar no inferno. Não, depende, cara, depende. Tem filme mais antigo que tem Inferno, cara. Melhor que aquele ali. Vamos seguir então pra Marvel, então. Eu vou pegar aqui alguns filmes, depois vocês fiquem à vontade em comentar. Pra começar com um melhorzinho, que talvez O menos pior? menos pior aí, Demolidor, O Homem Sem Medo, com Ben Affleck. Briga na Balança, É isso aí que eu ia falar. Evanescence, Mesma coisa que eu acho do Spawn, cara. Eu não acho ele um filme tão ruim. Mercenário, o O Colin meu Farrell, problema, sumiu também. o nunca meu mais fez problema filme. com esse filme é a briga no parquinho. E tocando Evanescence. Isso é o de menos, né, cara? Trilha sonora. Cara, mas tu sabe que o pessoal reclama muito desse filme, outras coisas, a questão dele, daquela cena que ele chove, a chuva dele consegue ver o rosto da pessoa. O pessoal reclama, pô, o cara é cego. Mas na tá série- vendo na e série- tal. Eu achei uma boa jogadinha essa Na aí. série sim, Demolidor, que é aclamada, a série Netflix Demolidor é a mesma coisa que acontece. Ei, nunca vi a série. O problema, eu vejo no Demolidor o mesmo problema que eu vejo no Justiceiro, assim. Não é um super-herói que tenha tantos poderes, tenha grandes particularidades, assim. Então os caras têm que ser inventivos quando vai adaptar isso para o cinema. Né? O problema é que o diretor é Michael Johnson, uma coisa assim, é o mesmo que dirigiu o Motoqueiro Fantasma. Eu acho que ele tem uma mão muito fraca para direção. Sabe? Tanto que o Motoqueiro Fantasma também não foi lá essas coisas de bilheteria e de crítica. Não, o Motoqueiro Fantasma é outro que... O segredo é como é que teve um segundo filme, né? Porque Bem diferente do primeiro. Mas o Demolidor, o problema ele é fraco. Eu acho ele muito fraco. É que o Demolidor eu acho assim um personagem mais dramático, assim. Tipo o Batman, assim. Quer Se saber for qual é o fazer problema do filme- Demolidor? O Demolidor que ele é o primeiro filme da Marvel depois do Homem-Aranha, cara. E o Homem-Aranha é um fenômeno, entendeu? Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um fenômeno. E daí o Demolidor peca em várias coisas, tipo, o efeito especial das lutas do Demolidor são fracas em comparado com o Homem-Aranha. Mas eu acho que o Demolidor é um personagem que não precisava ter tanto efeito especial. Ele é um lutador, podia ser uma coisa mais prática. Lógico, mas né? é que dificilmente pensam assim. Não, né, sim, Rodrigo? claro, O negócio- claro. Eles nunca pensam que o menos pode ser mais. Sempre eles mais é mais, entendeu? Já Mas- foi um milagre não botar ele contra alguma destruição global aí. Acontece, fazer o quê, né? E outra coisa também que foi bem criticado no Demolidor, a troca de etnia do Rei do Crime, né, cara? Foi uma das primeiras vezes que aquilo ali foi feito no cinema. O cara sobreviveu à Milha Verde e virou o rei do crime, né? É verdade. Mas ele não tá ruim no papel ali. Não, ele tá bem, ele foi Acredito bem. que a etnia dele não atrapalhe, mas é que o filme, no geral, eu vejo como, no geral, como uma coisa bem fraca. História, atuações. Eu acho que é muito constrangedor aquela cena que ele tá lutando com a elétrica nos balanços, lá nas gangorras. Essa Nossa, é complicada. No parquinho, no playground. fogo no parquinho. Fogo no parquinho. Cara, eu vou dizer que eu gosto do início do filme, cara. Eu acho que ele começa muito bem, aquela origem dele com o pai dele lá lutando boxe e tal.
Só que depois ali vem Electra, vem A versão- o Mercenário, acho que o filme cai O muito. Mercenário tá legal. É, Eu Colin gosto do Farrell. Mercenário. O pessoal não gosta, eu gosto. O Mercenário tá... O Mercenário é louco, cara. É aquilo ali mesmo. Ele tá muito psicopata naquele filme. Eu acho que uma das melhores coisas do filme é A ele. versão estendida do filme. Sabe que eu não melhor gostei que desse filme, Regis? Tu vai concordar comigo. Quando no início do filme, quando a empilhadeira ela corta o líquido tóxico e cai no olho dele, eles não colocaram uma tartaruga. Não mostraram essa joganinha? Não, eles colocaram uma tartaruga Ah, não, ali, isso cara. aí é uma falha Nem um ratinho, inadmissível. nem um rato. Nem um rato. É, um crossover Podia incrível. colocar ali, né? No cantinho ali, uma tartaruga sendo como é que é? No meio de Nova York, É. as tartaruguinhas no chão. Não, ali. mas é. Tá achando que é uma teoria, isso é verdade. O Frank Miller já falou que é, rapaz. Seguindo então, já que a gente tá no Demolidor, tem que falar do filme Não, da... Demolidor, mas uma coisa, Dá pra dá pra assistir, ver tranquilo, dá pra ver. Demolidor. Dá. Mas não é tão bom. Tentem ver o estendido que é melhor. Tá, todo filme estendido é bom agora. Não mesmo. Não mesmo. Vamos seguir então, o Demolidor tem Electra, né? Que é a sequência e Electra tentaram... Electra. Nem estendido. Porque não conseguiram fazer o Demolidor 2, mas daí conseguiram fazer Electra, que é um filme... Eu assisti na época, eu tinha 12 anos de idade, eu acho que eu Achou o gostei. máximo, Rodrigo. Eu gostei. É, foi só tu. Que nem os outros que tinham 12 não gostaram. Dirigido pelo Rob Bowman, que dirigia o Arquivo X, Cara, os autores do Arquivo X. Eu me lembro de ter gostado do filme, mas eu não me lembro da história. Eu sei que ela enfrenta uns caras lá Vingança. e tal. Ah, Olha, vingança. vingança. É. Mataram a mãe dela. Os ninjas. Mas do... essa história acontece depois ou antes do Depois do Demolidor? Demolidor. Mas ela não morre É que no não filme do fica Demolidor? claro, né? Porque no Ela final. não morre na HQ? Sim, mas ela volta daí. Sim, Ah, cara. Tá, mas pra quem não acompanha HQ, vê o filme do Demolidor. É. Ela morre no final do filme do Demolidor. Não, mas se eu não Daí me tem o engano, filme do aparece o Electra. pessoal ressuscitando ela. Eu não me lembro, cara. Eu sei que Não. Então pode ser que eu tenha inventado essa informação Acho que agora. tu... Não, se não me engano, aparece aquela arma dela, aquelas 3 ponteiras cravadas em algum lugar. No final do filme aparece a adaga sai dela cravada com o pingente do Demolidor. Ah, já dá indicação que ela tá viva no final do Demolidor, Se eu acho não que me sim. engano, começa ela já treinando com o Stick, o filme ali, o Stick tem menções ao filme Demolidor no filme. Eu não Só sei lembro. que é muito ruim, É o ruim, da é ruim, Electra. é ruim, Tipo, é ruim. fizeram um negócio dela ter um toque, uma síndrome de toque, que ela tem que deixar tudo organizado. Que não sei de onde é que tiraram isso. Não tinha necessidade, não acrescenta em nada o filme. E um Tem uma grupo guria de... que é escolhida, ela tem que proteger aquela criança. É, e ali Chosen vai. Ones. Cara, e fizeram uma história muito genérica pra botar a Electra ali. É isso, não fizeram uma história pensando na Electra, sabe? Terrível, É isso. Terrível. O Electra é terrível. É, fujam desse filme, não vale a Esse aí pena. dá pra fugir, então. Vamos Tá. continuar na Marvel, agora vamos Uma coisa que eu me voltar. lembro que um dos mercenários que vai atrás dela é o Bob Sappen, aquele que é um lutador de MMA, Não que ele sei. tem 2 metros por 4. É. Ei, é um animal, um monstro, não se lembra disso? Cara, não lembro nada do filme. Tá, Cara. então Eu tá, só sei legal. que eu vi e eu Lembra gostei até na metade, época. E é. nem do cara das tatuagens, você lembra? Eu sei que tem um cara que tem uma as tatuagens. barriga e E sai as tatuagens. Essa é a tatuagem, exatamente. Todos têm barriga, todos têm a barriga. Não Sim, tem mas- nenhum que não tem. Sim, eu sei, mas sai da tá. barriga a tatuagem, né? Mas continuando na Marvel, a gente vai voltar agora o tempo, né? Fazer lá nos anos 80. Vamos comentar, então, tem um seriado do Homem-Aranha, né? Mas não sei se vale a pena comentar. Tá falando do Homem-Aranha O japonês. Não, isso aí eu acho que é anos 80, cara. 70? Isso é Eu anos acho que é 70. 70, Nos anos né? 80 teve uma adaptação Eu só não tenho certeza. americana. É porque 80, o Jaspion e o Changeman já são dos anos 80, entendeu? Então isso aí é bem anterior. Tá, mas vamos continuar então nos anos 80, pegar as produções americanas, né? Tem o Tu tá Hulk. dando um golpe, tu deu um golpe agora, tu pulou, tipo assim, não foi isso que eu falei. Não, é só pra... que eu não queria falar da série, Ah, o Hulk- entendeu? o Hulk que tu vai a gente falar vai é bom. começar... É, vamos pensar nos filmes, vamos focar nos filmes, né? filmes. Se a gente pegar seriado. Vamos começar nos filmes. Eu acho que o primeiro filme dos anos 90 Capitão é o América. Capitão América ou o Quarteto? Tu que se lembra da O versão? Quarteto Fantástico não foi lançado ele em 94. Então, Então é o Capitão América. Capitão O América é de do- 90. Não, o Capitão América é do mesmo ano do Batman. 90? 89? 89. Ele usa um capacete, não é? Não é isso Não, que não, ele usa? Não. Esse, assim, ó. Tem uma adaptação do Capitão América de 79, que daí era uma espécie de adaptação. Ou seja, era um policial que foi. Ah, sim, que, eu que sei. foi injetar um negócio Chips. nele. Daí do nada ele cria um capacete, cria uma identidade e sai Ah, esse é lutar outra contra o coisa. crime. Esse é outro, então. do Ele não é filme. nem o Steve Rogers, sabe? Outro cara. Agora, o filme de 89 é uma adaptação do Capitão América mesmo. Tem um Caveira Vermelha. Tem o tudo Caveira bem. Vermelha, que aparece só nos 15 minutos iniciais do filme, né? Depois ele
dali por diante que o Capitão América é descongelado nos anos 90, no caso, no futuro. No presente, né? O Caveira Vermelha fez uma plástica e tal, e é um mega empresário que está tentando dominar as paradas, né? O Capitão América não bota o uniforme em momento nenhum. Tá certo. Cara, o Capitão América usa o uniforme no início e no fim do filme. O filme inteiro é uma perseguição. Casaca de couro. Detalhe, o uniforme dele, em vez de ter um buraco para sair a orelha, ele tem uma orelha de plástico colado no uniforme. Sim, mas... Que... É o padrão, né? Vai ver, quando descongelou, perdeu, né? As orelhas, né? Vai saber, né? Assim. Se tem mais uma coisa a comentar do filme, ou vamos pro próximo? Totalmente ruim. Ruim? O enredo é ruim. Dá pra assistir? Não dá. Não recomendo. Eu assisti semana passada, não recomendo. E assim, daí o cara vai dizer, mas é um filme dos anos 80, não tem como comparar. Tem como comparar, porque é do mesmo ano do Batman. Tu olha o Batman, olha o Capitão América e tu vê a diferença. Cara, muito baixo o orçamento, né? Mas continuando indo para os finalmente do nosso programa, comentar o Quarteto Fantástico. É um filme que foi produzido, nunca foi lançado, mas tenho como ver aí pelas internet. Ele tem no YouTube, esse filme tem completo no YouTube. O Justiceiro Punisher do Dolph Lundgren, o Quarteto Fantástico. Tem vários filmes que tu encontra. Esse Capitão América, todos eles porque os filmes da Marvel, eles meio que deram um upgrade depois do Blade, né? Porque antes é só tosqueira. Se bem que o Justiceiro, acho que é um filme que dá pra assistir. O qual deles? O com Dolph Lundgren. Até que dá pra assistir. Não. É que tem um outro Justiceiro depois. Tem 3 filmes de Justiceiro. Não, sim, mas isso eu tô dizendo, esse é depois do Blade, já é com mais orçamento sim. E tal. Mas o Zona de Guerra tá aí? Não. Na lista? O Zona de Guerra podia estar na lista. Zona de Guerra acha ruim? Mas terrível, o Zona de Guerra é terrível. Não acho ruim. Ele dá até tiro de bazuca em curva, cara. Isso é legal. Que o cara tá pulando um prédio pro outro e dá um ele pega o cara com tiro de curva. E aquele filme eu acho o Zona de Guerra. Tem aquele filme com a Angelina Jolie, que eles dão um tiro em curva também. Não, mas aquele lá, o Procurado, acho, uma coisa assim. Mas voltando pro Quarteto Fantástico aí. Só pra encerrar com o Quarteto, com o melhor filme da história do Quarteto Fantástico. É que assim, eu vou querer falar um pouquinho do Zona de Guerra depois, que eu me lembrei de certas cenas. Se for rápido, dá pra fazer. Me lembrei de certas cenas, e pode continuar no Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico foi dirigido pelo Roger Corman, que é o mestre dos filmes de baixo orçamento, né? E o filme ficou tão ruim, não agradou a produtora e ele não foi lançado nos Estados Unidos. Então esse filme só é encontrado hoje porque alguém achou, largou por aí, nunca foi lançado oficialmente nem em DVD, nem Quer dizer que TV, não tem nem como nada. assistir em Blu-ray esse filme? Não, tem no YouTube completo, acho que tem no YouTube, né, assim como todos os outros. Tem no YouTube. E assim, dá pra ver por curiosidade, porque o filme, a história é fraca, os atores são muito fracos e o Dr. Doom, o Dr. Destino, morre de um jeito ridículo. Só outra coisa, o Quarteto Fantástico mais atual também é terrível, né? O último... eu até gostei do início do filme, mas depois todos os Quartetos dá uma... Cara, eu não desgosto daquele do... Primeiro? Do Surfista Prateado? É que ele não é tão ruim comparado com os outros. Ele não tem nada de tão terrível, entendeu? Não, ele é muito fraco. O primeiro Quarteto Fantástico dirigido pelo Tim Story, aí ele é ok, eu vi no cinema, tipo, é bem família, assim. O segundo é mais interessante por causa do Surfista Prateado. Mas não é nada assim que... Posso falar do Zona de Guerra? Pode começar em série. Cara, o Zona de Guerra tem então. cenas tão deploráveis. Tem uma cena que ele atravessa a cabeça de um cara com um soco. Ele desmancha a cara de um cara com um soco. Ele é forte? Não, ele não tem força sobre-humana. É tipo como se ele tivesse um soco numa torta, assim, mas sabe, é tipo o Rambo tirar o coração com a mão. Você vê que não é com a mão, é com a faca. Foi com a faca. E o Rambo é o Rambo, né, cara? O Rambo é o Rambo. Então, é só isso que eu ia comentar do filme. Não, cara, o filme é muito ruim. O Zona de Guerra é muito ruim, muito ruim. Qual o ator que faz, né? Não, o ator, eu tinha uma coisa pra mim, de todas as encarnações do Justiceiro, fisicamente ele é o Justiceiro mais cabível. Ray Winston? Não, Ray Ele não é, o filme é B, o filme já foi feito pra ser B. E o anterior, como é que é o nome do ator do anterior, do primeiro Justiceiro? John Travolta. Não, John Travolta é o vilão. É ruim. Sempre esqueço o nome desse cara. Eu também esqueço. Ele fez aquele filme Nevoeiro, que é muito bom. Mas esse Justiceiro... Thomas Jane. Eu gosto desse filme Justiceiro. Então é isso aí, então, pessoal. Querem mais alguma coisa pra concluir? Nada? Não. Fechou? Muito obrigado, pessoal. Eu sou o Rodrigo. Marcel. Sou o Regis. Esse é o Nerd Renegado. Então, até a próxima semana. Valeu!